Beca, os nossos finalistas daqui a pouquinho vão se juntar a nós. Então conta qual vai ser essa receita que você escolheu para comemorar a final. Eu conto, Doni, mas já, porque eu tô vendo assim que você tá de preto, mas falta o avental preto, concorda? Não vai faltar mais. Esse é o momento. Aqui, ó, sempre na gaveta. Pronto. Agora sim, Doni. Agora sim. Eu quero saber, tô curioso. E para brindar a nossa final, nós vamos fazer uma galette. Galette? Galette. Galette é um tipo de torta francesa que tem uma massa bem fininha que a gente pode rechear com preparos doces, com preparos salgados. É bem fácil de fazer e fica uma delícia. Tenho aqui 300 gramas de farinha de trigo, não precisa peneirar. 100 gramas de açúcar refinado. Coloca tudo junto aqui. A gente vai abrir um buraquinho aqui no meio dessa massa para colocar os líquidos. 2 ovos inteiros, também não precisa peneirar. Falei que é rápido, hein? A gente vai acrescentar também óleo, no total 40 ml e 15 ml de água. Prontinho. Agora é só mão na massa, misturar. Aqui está a nossa massa. Olha só, Doni, como ela fica bem bonita. Bem homogênea. Bem homogênea. Agora a gente vai colocar a massa num plástico filme e vai deixar essa massa descansar na geladeira uns 20 minutinhos. Beca, enquanto a nossa massa está na geladeira, qual é o próximo passo? Agora a gente vai partir para o recheio da nossa torta e para isso vamos fazer um curd de limão. Aquele preparo bem ácido, gostoso. Nossa, adoro. É um creme de limão, à base siciliano? de gemas. A gente vai utilizar aqui o limão siciliano, mas dá certo com qualquer tipo de limão ou fruta ácida. Então, um curd de maracujá. É importante essa acidez da fruta. Então, a gente vai começar aqui nesse recipiente. Já vou colocar as nossas gemas que estão peneiradas. Aqui eu tenho no total 80 gramas de gemas, que dá em média 4 gemas, dependendo do tamanho do ovo. E nós vamos bater essas gemas com 130 gramas de açúcar refinado. Prontinho, então batemos as gemas com açúcar até ficar nessa textura, nessa consistência. Agora eu vou acrescentar o amido, vou bater também e depois o suco de limão. Aqui a gente tem 30 gramas. O curd tradicional não vai amido. A gente está colocando amido nessa receita para o nosso curd ficar com uma textura ideal para utilizarmos como recheio dessa torta. Como é uma torta que vai ao forno, o curd ele tem como característica ser um creme. Então, se a gente não colocar o amido, ele não fica na textura certa. Estou acrescentando agora o suco do limão siciliano. No total, temos aqui 180 ml de suco. Tudo misturado, a gente vai levar aqui ao fogo para aquecer o nosso creme. E como nós temos gemas no preparo, a gente não pode levar demais a temperatura. Então aqui, ou a gente pode utilizar o fogo baixo ou banho-maria. Que no final a gente quer uma textura de creme. Se a gente leva demais a temperatura, ao invés de um creme, o ovo vai endurecer demais e a gente vai ter aquela textura de omelete, sabe? Então, a temperatura baixa. E agora é só mexer sem parar. Nosso curd já está no ponto certo, ó como mudou a textura. Tem que ficar desse jeitinho aqui, ó. Para ver o ponto, a gente pode pegar uma colher, colocar um pouquinho do creme nas costas da colher e quando eu passo a ponta do dedo aqui, ó, o creme não volta. Agora só falta a finalização, que nós vamos fazer com manteiga. Então eu tenho aqui no total 100 gramas de manteiga sem sal, já cortei em cubinhos, a manteiga tem que estar gelada e a gente vai acrescentando os cubinhos aos poucos. Ele vai derretendo naturalmente com a temperatura do creme. Prontinho. Já temos o nosso curd pronto. Textura desse creme, olha só, Doni. Nossa.
Prontinho, agora a gente vai levar o nosso curd para resfriar. Para isso eu vou colocar esse plástico filme, como a gente tem amido aqui no preparo, se a gente não coloca o plástico filme, à medida que o nosso creme resfria, ele pode começar a formar uma película. Então, para evitar essa película, a gente cobre com o plástico filme em contato com o doce. Geladeira. Massa já saiu da geladeira, prontinha pra gente abrir. O que você acha de colocar a mão na massa, hein, Doni? Vamos nessa, Tá tô pronto? Opa! Então, para abrir essa massa, a gente vai utilizar o tapetinho antiaderente. Quem não tiver, pode utilizar um outro plástico. Tudo isso para evitar o acréscimo de mais farinha. Então, para não grudar na bancada, a gente já vai abrir nesse tapetinho, que é o que a gente vai utilizar para ir ao forno. Certo. E para não grudar no rolo, a gente vai utilizar esse plástico em cima. Olha, a Doni arregaçou as mangas, pegou o rolo de massa e abriu de maneira perfeita. Ó, tá bem fininho aqui. Tá ótimo, tá perfeito. Essa espessura? Essa espessura. Então pronto. Vamos rechear agora? Opa, vamos. Vamos lá. Vamos pegar o nosso curd lá na geladeira. Tá geladinho? Geladinho. A gente já pode usar para rechear essa torta. Vamos tirar o plástico. Qual que é o processo? Essa camada que a gente tem aqui, esse disco de massa, ele vai servir tanto como base quanto como borda da nossa torta. Então, a gente não pode rechear até o final. A gente vai deixar uns 3 dedinhos aqui na borda, em toda a circunferência. Perfeito. Agora, para complementar o nosso recheio, a gente vai colocar pêssego fresco. Vamos colocar uma camada de frutas aqui para realçar o sabor e para deixar a nossa torta ainda mais gostosa. Cortei o pêssego em 4 para retirar o caroço e depois a gente só cortou assim, ó, em pedacinhos iguais, né? Em fatias iguais. Então agora a gente vai começar a aplicar esse pêssego, fazendo uma decoração também na nossa torta. Então, vou posicionar um do ladinho do outro, dessa maneira aqui. Vamos fazer toda essa volta, depois mais uma volta e fechar com o próprio pêssego. Quando chega nesse miolinho, a gente começa a sobrepor umas sobre as outras para dar esse acabamento. Parece quase uma flor. Última para você. Muito bem. Agora, nós vamos polvilhar um pouquinho de açúcar cristal nessa torta para ficar ainda mais gostoso. Agora já podemos fechar a nossa torta. Então, a gente vai fechar com a própria massa das bordas, fazendo esse movimento aqui. Para finalizar, misturei nesse recipiente um pouquinho de gema com água. Então, só misturar para diluir um pouco a gema e a gente vai utilizar para pincelar a lateral. A ideia do ovo aqui é para dar aquela dourada na massa? Para ajudar a dar essa douradinha na massa, na finalização. E também o que nós vamos colocar para deixar tudo mais gostoso? Amêndoas laminadas. Então, essa gema vai ajudar a aderir, a colar essas amêndoas. Para finalizar, vamos polvilhar o açúcar cristal também na borda. Dar aquela douradinha. E para colocar, né, aquela cereja do bolo, não vai ser cereja, mas vamos colocar amoras, frutas vermelhas, vamos colocar algumas aqui, ó. Aí aqui você tem 2 opções, se quiser finalizar com as frutas vermelhas. Ou a gente coloca nessa etapa, ou você pode colocar na metade do tempo de forno. Aí elas vão ficar mais íntegras, tá? E vamos trazer um sabor a mais, agora sim, a cereja amarela. O forno está pré-aquecido a 180 graus e a nossa torta, a nossa galete, vai ficar assando por, em média, meia hora. – 29 minutos e 50 segundos. Será que a gente já pode pegar? Já tá ansioso? Quero. Olha, o cheirinho tá divino, tá muito gostoso. Invade a nossa tenda, né? Que bonita! Como ela tá. O açúcar cristal em cima, olha o efeito que dá na volta inteira. Beca, que delícia!
Tem todos os sabores que eu gosto aí. Transferir para o nosso prato de apresentação. Ó, caramelizou bem o açúcar, tem que soltar aqui do tapetinho. Temos aqui nossa galete de frutas com curd de limão. Beca, como a gente prometeu, vamos brindar, afinal, na melhor maneira Bake Off? Vamos lá, Doni. Confeiteiros podem entrar. Aê, confeiteiro! Que hora boa essa, Que delícia! Lindo! Que bancada cheia, não? Cheia, encheu a bancada da Beca hoje. E acho que essa é uma oportunidade inédita, né? Ou rara, pelo menos. É a primeira vez, eu acho. Primeira vez Que que sorte isso a acontece. nossa, hein? A gente teve uma sorte grande. Que sorte. Já nem precisam disputar mais, já venceram, porque isso aqui Não, vale isso um aqui prêmio. já é um prêmio, já é um prêmio, já. Hoje garantido. vocês vieram pra comer. É isso. Delícia. Delícia. Chegamos na E o melhor que eles parte. vão comer, Beca? Galete. Já comeram galete? Galete. Galete é galeto, não? Não é galeto, não é galeto. Conheço galeto. Galete. Nunca nem vi, Essa Beca. torta bem gostosa. Aqui tem um recheio de curd de limão, pêssegos nossa, que cheiro laminados, frutas vermelhas. E Nossa, para tudo completar isso. essa delícia, Tem mais ainda. serviremos, porque aqui, ó, eu e a Dona, a gente vai servir juntos, serviremos com sorvete para vocês. Nossa, ó. É para brindar final. Parabéns. Vamos Estão cortar? preparados? Vamos lá, né? Bora, Também tô ansioso por esse momento. Temos aqui o sorvete de creme para servir para vocês. E ó, tem que ser de uma maneira especial, né? Olha o empratamento dela. Ah, tem toda a técnica. Vamos tirar aqui uma quinelle. Olha só. Que nele. Então eu tenho aqui, ó, água quente, vou aquecer a nossa colher. Olha lá. Olha a Beca. Olha a Beca. Canelle com uma colher Que só, tá? Uma colher só. Uma única mão. Do jeito que deve ser. Sorvete como a gente vê na TV só. Pra você. Vocês querem um pedaço? Esperem, tá? Vai chegar. Finalistas, um brinde. Um brinde à nossa final do Bake Off Brasil. Cheers. Parabéns, confeiteiros. Será que é um prato de final, Beca? Olha, Olha, a textura tá boa. E aí? Vamos experimentar? Gílio, o que você achou? Liniard tá me encarando. O que você acha da textura? Tá no ponto adequado? Faltou forno? Então, ela acertou no tempo de forno e também na temperatura. Fez uma quenelle bonita, Muito obrigada. tá com uma textura agradável. Olha, Beca. Tem acidez? Tem Acidez acidez. no ponto certo. Massa bem assada. As texturas. É um bolo muito agradável. Tenho algo a dizer. Não achei. Não consigo. Não também. consigo achar. O quê? Defeito. Defeito. Essa eu não vi.